Existe um grande mito na nossa cultura, né? Aquela ideia de que a inteligência é, sei lá, como a altura de uma pessoa ou o tamanho do sapato, Uhum. Algo totalmente fixo? que já vem de fábrica, Exato. algo imutável que é definido no nascimento, mas a nossa análise profunda de hoje mergulha nos materiais que, tipo, viram essa ideia completamente de cabeça para baixo. Com certeza. E é uma desconstrução muito necessária. Sim, a gente vai explorar a ciência e a vivência prática por trás da meta-aprendizagem, que é basicamente a arte de aprender a aprender. E a premissa central aqui nossa, é fascinante. É o conceito de que os maiores limites cognitivos que as pessoas enfrentam não são neurológicos de verdade. Não. Não. São limites narrativos. São histórias que foram contadas e repetidas até o cérebro aceitar aquilo como uma verdade absoluta. Caramba. E o material que a gente tem em mãos usa não só a teoria científica, mas uma história de vida absurdamente impressionante para desconstruir como essas barreiras se formam lá na infância e como nós podemos desmantelar tudo isso. Bom, para dar o pontapé inicial, os textos trazem uma provocação bem inteligente. A metáfora do gênio da lâmpada, Ah, essa é clássica. né? Se surgisse um gênio oferecendo um único desejo, a sacada lógica, aquela que meio que quebra o sistema, seria pedir o quê? Desejos infinitos. Obviamente. Pois é, e trazendo isso para o campo do desenvolvimento humano, pedir desejos infinitos é o equivalente exato a pedir a habilidade de aprender a aprender. Faz todo sentido. Porque quem domina as engrenagens da própria mente não tem mais limites. A pessoa pode absorver mandarim, física quântica, programação, música, qualquer coisa. Dominar o próprio processo de aprendizagem é o mais próximo que um ser humano pode chegar de ter um superpoder na vida real. Superpoder é a palavra certa. E ela não entra aqui por acaso, sabe? Os nossos materiais mostram uma estrutura metodológica inteiramente baseada na jornada dos super-heróis. O autor dos textos tem uma verdadeira fascinação por obras como Matrix, Star Wars e principalmente X-Men. Sim. E lendo os documentos fica muito claro que não é só um gosto pessoal por cultura pop, tipo um hobby. Existe um paralelo muito forte com a viagem do herói. A famosa estrutura do Joseph Campbell. É essa mesma. Porque toda grande história tem aquele protagonista no mundo ordinário que sofre um chamado, ganha um mentor, enfrenta umas provações que parecem impossíveis e retornam com um conhecimento para compartilhar. Uhum. E o que é brilhante é como ele usa essa mitologia para explicar como o cérebro humano deve enfrentar o aprendizado. Eu achei essa aplicação da teoria de Campbell muito elegante. E a jornada desse autor começa com o que os roteiristas de cinema chamariam de um incidente incitante trágico. Muito trágico. Tudo acontece lá no jardim de infância. O fascínio absoluto dele na época eram os carros de bombeiros. Toda criança tem uma fase assim, né? Pois é. E um dia as sirenes começaram a tocar perto da escola. Todas as crianças correm para a janela, mas ele era muito pequenininho e não alcançava. Tadinho. Então, desesperado para ver os heróis dele em ação, ele puxa uma cadeira e coloca bem ao lado de um radiador. É aqueles radiadores de ferro antigos e pesados que aqueciam a sala? Exatamente esses. Ele sobe na cadeira, finalmente consegue ver os bombeiros lá fora. Mas a confusão na sala de aula era tão grande, as crianças correndo, que alguém esbarra nele ou puxa a cadeira por trás. Nossa. E ele despenca. Cai de cabeça, batendo com uma violência extrema, direto no metal daquele radiador. Eu fico até arrepiada. O impacto causou uma lesão cerebral traumática bem severa. Os relatórios médicos e os relatos da mãe descrevem uma mudança brutal de personalidade e capacidade. Aquela criança super curiosa desapareceu, né? Desapareceu. Em seu lugar, ficou um menino muito retraído, com dificuldades colossais de reter informações, manter o foco e processar o que a escola ensinava. Sabe, eu tava pensando sobre como ilustrar isso pra quem tá ouvindo a gente. É tipo tentar rodar um software de inteligência artificial absurdamente pesado numa placa-mãe que teve os circuitos físicos derretidos no incêndio. Essa analogia é cirúrgica. Né? Porque o sistema escolar tradicional
Tenta forçar o software a rodar a qualquer custo. E quando a máquina trava, o sistema simplesmente culpa o computador por ser lento. Eles ignoram totalmente que o hardware sofreu um dano físico e precisa de um tipo diferente de interface. Exato. O sistema educacional não tem as ferramentas para diagnosticar ou adaptar a pedagogia para uma placa-mãe danificada. O foco é sempre cumprir o currículo do ano. É. E isso nos leva a um momento que talvez tenha sido mais destrutivo do que a própria queda física. O autor relata que, algum tempo depois, uma professora perdeu a paciência com a lentidão dele para entender uma tarefa básica. Lá vem. Ela apontou o dedo na frente da turma inteira e soltou a frase: "Esse é o menino com o cérebro avariado." Olha, eu tenho que fazer uma pausa aqui porque eu fico chocada. Me parece um absurdo grotesco que uma figura de autoridade diga uma coisa dessas para uma criança. É revoltante. Mas, tirando a emoção, o que eu quero realmente entender é o impacto mecânico disso. Como que uma simples frase dita por uma professora afeta a capacidade real de uma criança aprender? Porque não é só tristeza, certo? Existe algo acontecendo no cérebro. Sim, há algo muito físico e químico acontecendo. A gente precisa falar sobre a neuroplasticidade e o peso da autoridade. Conta mais. O cérebro de uma criança é uma máquina de absorver crenças para tentar entender como o mundo funciona. Quando um adulto, especialmente um professor que representa o conhecimento, emite um rótulo tão definitivo, a criança não tem o senso crítico desenvolvido para questionar. Ela só aceita. Ela internaliza aquilo como um fato biológico inescapável. A partir daquele dia, toda vez que ele enfrentava uma dificuldade com uma matéria, o cérebro dele não procurava uma nova estratégia de estudo. O cérebro simplesmente ativava a crença de que tentar era inútil. Isso. Eu sou quebrado. Esse rótulo bloqueia a alocação de recursos cognitivos para a resolução do problema. A crença cria uma limitação neurológica real no momento da tentativa. Então o rótulo da professora virou meio que o código-fonte dele. Virou a programação principal. E como uma criança sobrevive num ambiente escolar que funciona 5 dias por semana, 8 horas por dia, esfregando na cara dela que ela é defeituosa? O material mostra que a saída de emergência dele foi a ficção, né? Foi o refúgio perfeito. Ele demorou mais 3 anos além do tempo normal dos colegas para conseguir ler. O medo de falar em público, especificamente naquelas rodas de leitura em voz alta, era totalmente paralisante. Ele sabia que as letras iam embaralhar e não fariam sentido quando chegasse a vez dele. Então, quando ele finalmente aprendeu a ler no tempo dele, o refúgio foram as histórias em quadrinhos, escondido com uma lanterna debaixo das cobertas à noite. E não era qualquer quadrinho, o que é um detalhe lindo. A conexão umbilical dele era com os X-Men. E faz todo sentido psicológico se a gente pensar bem. Os X-Men não são reverenciados pela sociedade como Superman ou Capitão América. Não, eles são mutantes. Eles são rejeitados, temidos e isolados só porque nasceram com a genética diferente. Ele olhava para aqueles personagens, nas páginas da revistinha, e via o próprio reflexo. Um marginalizado pelo sistema, mas com a esperança de que, talvez, lá no fundo, a diferença deles escondesse algum poder não descoberto. Tinha uma cena nos documentos que partiu o meu coração. Ele chegava a pegar a bicicleta, com uns 9 anos de idade, e pedalar pelos subúrbios de Nova York, procurando a mansão do professor Xavier. Porque nos quadrinhos a escola dos mutantes ficava no mesmo estado de Nova York. Exato. Ele procurava desesperadamente uma escola que acolhesse cérebros que funcionavam de um jeito diferente. Mas enquanto ele procurava mutantes na rua, a escola real continuava punindo o garoto. E há um incidente no ensino médio que ilustra a crueldade cega dessa incompatibilidade. O caso da aula de inglês. Isso. Ele estava prestes a reprovar e a professora oferece uma salvação. Fazer um trabalho de créditos extras longo sobre Albert Einstein e Leonardo da Vinci. O que é uma ironia gigantesca, 2 figuras históricas que também são amplamente documentadas como pessoas que tiveram imensas dificuldades de adaptação ao sistema de ensino convencional na juventude. Sim, os dois eram pontos fora da curva que o sistema não entendia. E o autor foca nisso. Ele passa semanas trancado na biblioteca municipal.
Ele pesquisa, ele digita tudo com uma perfeição absurda, encaderna o material. Nos textos, ele descreve aquele pedaço de papel físico como a redenção dele. A prova de que ele não era um menino com o cérebro quebrado. Ele chega na sala de aula transbordando de expectativa para entregar. Mas então, a professora resolve fazer uma surpresa e exige que ele vá à frente da turma apresentar o trabalho oralmente, de improviso. O que aciona, na hora, o trauma profundo daquelas antigas rodas de leitura do primário. Exatamente. É aí que o sistema se mostra completamente cego. Ele tinha o conhecimento nas mãos, encadernado, mas o formato exigido para provar esse conhecimento era o seu maior gatilho de pânico. Ele começou a suar, o coração disparou, a respiração faltou. E é louco pensar nisso porque... Acontece o que a neurociência chama de sequestro da amígdala. Me explica melhor essa parte, como funciona. Claro, a amígdala é a nossa central de alarme de ameaças no cérebro. Ela detecta perigo extremo. Nesse caso, a ameaça de humilhação pública. Ela assume o controle total e literalmente corta o acesso ao córtex pré-frontal. Que é a parte lógica onde a memória da pesquisa que ele fez estava armazenada. Perfeito. Não é que ele esqueceu o texto ou não estudou direito. A biologia dele bloqueou o acesso à informação para focar o corpo inteiro apenas em sobrevivência, lutar ou fugir. E como ele não podia sair no soco com a professora de inglês, ele fugiu. Ele fugiu mentindo. Disse a ela, gaguejando muito, que não tinha feito o trabalho. A decepção no rosto da professora foi absoluta. E o pior é o final do dia escolar, né? Ele vai lá e joga o relatório no fundo de uma lixeira e confessa no livro que jogou o pouco de autorrespeito que ainda tinha junto com o papel. Te cortar o coração. Isso explica porque aquele velho conselho de apenas tente mais duro, ou seja corajoso, é terrível nesse contexto. A espiral de fracasso dele continuou até a faculdade, né? Sim. As notas despencaram ainda mais. Chegou num ponto onde a desistência parecia a única rota lógica. Jogar a toalha de vez. E é aí que acontece a grande virada da jornada dele. O ponto de ruptura. A entrada do mentor. Exato. Ele vai passar uns dias na casa de um amigo da faculdade para esfriar a cabeça antes de assinar a papelada para abandonar o curso. O pai desse amigo decide dar uma volta com ele e faz a fatídica pergunta de pai: "E aí, como andam as coisas na escola?" O que provoca um desabamento emocional completo. A represa rompeu. Ele chora, conta a história da vida inteira sobre o acidente, o radiador, o cérebro avariado. E o pai do amigo, assumindo esse papel clássico do mentor na viagem do herói, não oferece pena nem passa a mão na cabeça. Ele oferece um confronto estratégico. Pede que o garoto escreva num caderno todos os objetivos e sonhos que ele tem. Eu acho essa cena sensacional. O mentor lê a lista cheia de coisas que o rapaz considerava inalcançáveis e diz algo do tipo: você está exatamente a esta distância de conseguir tudo isso. E ele afasta os 2 dedos indicadores, né? Isso. Ele afasta os dedos uns 30 centímetros um do outro. O rapaz ri e retruca que nem em 10 vidas conseguiria. Então o mentor pega as 2 mãos, mantém os mesmos 30 centímetros de distância e as coloca uma de cada lado da cabeça do autor. Uma demonstração visual brilhante. O tamanho do próprio cérebro. Ele estava mostrando que o obstáculo e a solução moram no mesmíssimo espaço físico. E aí o mentor leva ele para uma biblioteca particular gigante, entrega uma pilha de biografias e livros sobre expansão mental e solta uma citação atribuída ao Mark Twain. Aquela famosa: "Não deixe que a escola interfira na sua educação." Mas olha, lendo o relato, as coisas pioram muito antes de melhorar. Eu tenho que admitir que achei a reação dele a esse desafio quase, suicida. Foi imprudente. Ele volta para o campus com os livros da faculdade de um lado e os livros do mentor do outro. E ele tenta vencer essa montanha de informação usando o único método que ele conhecia desde a infância: a força bruta. Ele para de dormir, para de comer, para de ver os amigos, fica trancado lendo. E claro que o corpo cobra o preço. A conta sempre chega. Ele desmaia por exaustão total, rola lances de escada abaixo na universidade e sofre um segundo traumatismo craniano grave. O que é uma ironia terrível da vida. Ele acorda no hospital super magro, ligado a um monte de aparelhos. A exaustão cobrou o limite máximo. Mas é no fundo do poço que a epifania da vida dele acontece. A ficha finalmente cai.
O material narra que uma enfermeira traz para ele uma caneca de chá no hospital. E na estampa dessa caneca havia o rosto do Albert Einstein. O mesmo Einstein daquele trabalho jogado no lixo no ensino médio. O próprio. E junto com o rosto tinha uma citação escrita na caneca. Nenhum problema pode ser solucionado a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Nossa, essa frase foi a chave do cofre para ele. Ele percebeu, deitado naquela cama, que tentar aprender apenas se esforçando mais era como acelerar um carro que está atolado na lama. O pneu gira mais rápido, gasta mais gasolina, mas o carro só afunda mais e mais na sujeira. Perfeito. A pergunta não era mais como eu posso estudar mais duro, mas sim como o meu cérebro realmente funciona. Mas aí me bateu uma dúvida fundamental lendo os textos. Qual? Falar que ele decidiu aprender a aprender é lindo num livro. É uma frase de efeito maravilhosa. Mas como que ele consertou aquela placa-mãe danificada na vida real, na prática? Como a gente conserta um cérebro lesado sem remédios miraculosos? Essa é a melhor parte. A resposta está numa imersão profunda que ele fez em neuroplasticidade e em técnicas mnemônicas da antiguidade. Ele simplesmente abandonou a tentativa inútil de ler blocos de texto repetidas vezes. Ah, o famoso método decoreba. Esse mesmo. A biologia do cérebro humano não evoluiu para decorar listas de fatos impressos em fonte preta numa folha branca. Nós evoluímos durante milênios como caçadores e coletores. Faz sentido. Nosso cérebro é extremamente otimizado para lembrar de locais espaciais e de imagens visuais muito vívidas. Para saber, por exemplo, onde tinha água limpa ou onde um tigre dente de sabre atacou a tribo no ano passado. Então ele começou a usar técnicas de ligação visual e o tal do método de Loci, né? O Palácio da Memória. Exatamente. Onde você associa uma informação abstrata a uma imagem absurda, às vezes ridícula ou chocante, e posiciona essa imagem em um espaço físico que você conhece bem, tipo a sala da sua casa. Ou seja, ele hackeou o sistema operacional primitivo do cérebro para armazenar informações complexas e modernas. Ele parou de lutar contra a própria biologia e começou a usar a arquitetura dela a seu favor. E os resultados foram absurdos, rápidos. O foco dele voltou, a leitura se tornou voraz e a retenção de dados disparou de uma forma que ele nunca tinha experimentado. O tal tesouro da jornada do herói estava garantido. Estava nas mãos dele. E como todo herói que se preza, ele sistematizou esse conhecimento recém-descoberto para entregar de volta ao mundo. É aqui que entra um núcleo duro do nosso material. O modelo sem limites. Exato. Que é baseado em 3 pilares fundamentais. Os 3 M's. Vamos detalhar isso? Porque é um diagrama de Venn, certo? Isso, são 3 círculos que se cruzam. O primeiro pilar é a mentalidade, que responde ao o quê. O segundo é a motivação, que é o porquê. E o terceiro é o método, que é o como fazer a coisa. Para que a verdadeira aceleração do aprendizado ocorra, os 3 precisam estar sobrepostos lá no centro do diagrama. Olha, eu preciso ser um pouco cética por um momento aqui. Vai em frente. Quando eu leio coisas sobre mentalidade e quebrar limites, meu radar para aquela positividade tóxica apita na hora, sabe? Aquela conversa meio superficial de que é só pensar positivo que o universo te entrega a fluência em japonês. O material diferencia essa mentalidade do mero pensamento positivo de rede social. Diferencia de forma muito crucial e é toda baseada em neurobiologia, não em misticismo ou papo de coach. A mentalidade aqui não é sobre você ficar desejando algo com muita força. É sobre o sistema de crenças que permite a alocação de energia física do cérebro. Ah, voltamos à biologia. Lembra do bloqueio da amígdala que a gente falou? Lembro. Então, se a mentalidade de uma pessoa dita lá no fundo que ela é ruim em matemática, o cérebro entende que gastar calorias preciosas tentando resolver uma equação complexa é um puro desperdício de energia metabólica, porque o fracasso já é um dado garantido pelo sistema. Nossa, isso é muito revelador. Então o cérebro boicota o esforço para economizar glicose. Exato. Ajustar a mentalidade, nesse modelo, é recalibrar o sistema de crenças apenas para que o cérebro autorize o gasto de energia na tentativa, sem se autossabotar antes de começar. Entendi perfeitamente. O cérebro precisa de permissão prévia para tentar.
E sobre a motivação? Porque a gente costuma tratar a motivação como uma nuvem que cai do céu depois de assistir a um vídeo inspirador no YouTube. Mas o texto trata de um jeito bem mais mecânico. A motivação no modelo é estrutural e neuroquímica. É puramente sobre dopamina. E não aquela dopamina barata do entretenimento, de rolar o feed do celular. É a dopamina da busca por um propósito claro. Ter um propósito gera níveis consistentes de energia ao longo dos meses. E o terceiro pilar, o método, é a técnica rigorosa e otimizada. É como ler mais rápido, como usar o palácio da memória, como estruturar revisões espaçadas. Perfeito. A gente podia levar um pouco aquela analogia que eu fiz antes para visualizar como esses três pilares interagem na prática. Se a gente pensar no aprendizado humano como um carro de Fórmula 1 de altíssimo desempenho, Ok, gosto da imagem. a mentalidade seria a aerodinâmica em chassi do carro intacto. É o que permite que a máquina corte o ar sem criar resistência desnecessária. O método seria a engenharia complexa do motor, as engrenagens, a tecnologia que faz a tração funcionar na pista. Mas a motivação é o combustível de alta octanagem. Se faltar um único elemento desses três, a máquina nem sai dos boxes. Excelente analogia. E os materiais exploram brilhantemente as falhas que acontecem nesses cruzamentos do diagrama. Por exemplo, se há mentalidade e há motivação, mas falta método, o que se tem é pura inspiração. Como assim? A pessoa quer muito aprender algo. Ela acredita de verdade que é capaz, mas ela não sabe como fazer. É o clássico aluno frustrado tentando decorar uma matéria gigante na base da repetição exaustiva. Dá dó, porque o esforço tá lá, mas a ferramenta tá errada. E se a pessoa tiver o método e a motivação, mas faltar a mentalidade? Aí temos a implementação. A pessoa até usa a técnica correta, gasta energia para estudar, mas tem uma voz interna constante que sabota o resultado final. Aquela síndrome do impostor sussurrando: você não merece estar aqui, você não é inteligente o suficiente. E o terceiro cenário ruim? Mentalidade e método perfeitos, mas zero motivação. E isso gera apenas ideação. O famoso viver no mundo das ideias. A pessoa sabe exatamente como construir o projeto, sabe que é intelectualmente capaz, mas falta o combustível diário. Falta aquele porquê visceral para acordar cedo e agir. O objetivo máximo, então, é chegar no centro do diagrama de Venn, a integração. E tem um exemplo clínico e muito emocionante disso nos documentos sobre uma das alunas orientadas por esse autor. É um caso muito contundente que ilustra o poder desse modelo. Uma aluna universitária procurou ele querendo uma meta insana: ler 30 livros em 30 dias. Um livro por dia é brutal. Sim, e ele ensinou o método a ela. Passou as técnicas de leitura dinâmica, de expansão de visão periférica e compreensão profunda. Mas o que realmente validou a equação inteira foi quando ele descobriu o porquê dela. A motivação. E não era para passar de ano? Não. A mãe daquela aluna havia acabado de receber um diagnóstico de um câncer terminal severo. Os médicos deram pouquíssimo tempo de vida. A motivação daquela jovem era ler cada livro disponível sobre nutrição avançada, terapias holísticas, tratamentos experimentais e bem-estar, numa tentativa desesperada de salvar a vida da mãe. Caramba! Isso é um combustível infinito. A motivação dela estava na estratosfera. Ela só precisava da engenharia do método que ele ensinou para dar vazão àquela energia toda sem se perder. Exato. Quando o propósito emocional profundo se junta à técnica cerebral correta e à mentalidade de que é possível, o que o ser humano consegue realizar beira o impossível. E o melhor é o final dessa história, que está no registro dos documentos. Meses depois de todo esse esforço gigantesco da filha em aplicar o que aprendeu, o câncer da mãe entrou em remissão. É nesse ponto que o modelo deixa de ser só uma teoria abstrata de autoajuda e afeta o mundo real, a sobrevivência, de maneira profunda. É emocionante. E assim como manda a cartilha do Joseph Campbell, o retorno do herói, agora que ele é mestre na própria jornada, costuma ter desfechos bastante poéticos, não acha? E o desfecho da história de vida do autor parece até algo roteirizado em Hollywood, mas é um relato real super documentado.
A vida fez um arco completo. Literalmente completo. Aquele menino isolado no quarto escuro, que mal conseguia ler os gibis dele e sonhava em encontrar os heróis mutantes para ser aceito, tornou-se um treinador de mentes hiper-requisitado por empresas gigantes do mercado global. E aí a mágica acontece num desses treinamentos. Ele estava aplicando seus métodos de meta-aprendizagem para o alto escalão executivo da produtora 20th Century Fox. E o CEO da época, o Jim Giannopoulos, percebe o brilhantismo daquelas técnicas. E, durante um jantar ou uma conversa informal, o autor acaba mencionando a conexão emocional profunda que ele tinha com o universo dos X-Men. Ele conta como as histórias dos mutantes rejeitados salvaram a vida dele na infância. Sim, e o CEO tinha a carta perfeita na manga para retribuir aquilo. A Fox estava, naquele exato momento, rodando um novo filme gigantesco da franquia em Montreal, no Canadá. E ele convida o autor para passar uma semana inteira no set de filmagens, ensinando suas técnicas de foco e memorização para os atores. Olha o simbolismo disso. Ele embarca num avião particular com um elenco, que eles chamavam de brincadeira de X-Jets. Ele senta ao lado de superestrelas vencedoras do Oscar, como Halle Berry e Jennifer Lawrence, ensinando métodos mnemônicos para elas acelerarem a memorização de roteiros de centenas de páginas. É o ápice da jornada. Mas o clímax emocional de verdade acontece quando ele pisa no estúdio de gravação num dia específico. Ele olha em volta e o cérebro dele processa onde ele está pisando. Ele estava de pé, fisicamente, no cenário reconstruído em tamanho real da escola do professor Xavier. Nossa! O exato lugar físico. A escola fictícia para mentes que funcionavam de forma diferente, que ele procurou incansavelmente de bicicleta pelos subúrbios na infância, tentando encontrar um lar. Imagina a catarse que deve ter sido tá ali. E alguns dias após retornar dessa viagem, ele recebe uma encomenda gigante na casa dele. Uma fotografia imensa, toda emoldurada. Nela, o autor está no centro, cercado pelo elenco completo dos mutantes, todos vestidos com os figurinos heróicos de gravação. E junto com a foto, um bilhete do CEO da Fox. O bilhete dizia: "Sei que desde pequeno você procurava sua escola de super-heróis. Aqui está a sua fotografia oficial, com a turma." Tem um peso emocional inegável nessa resolução. Mostra que nada naquela jornada de dor no colégio foi em vão. É a constatação final e absoluta de que aquele radiador de ferro pesado e a lesão cerebral traumática não foram o fim da vida dele, nem o limite do potencial dele. Foram o próprio fundamento de todo o sucesso que ele alcançaria. Foi a necessidade imposta pela tragédia, né, e o peso daquele rótulo escolar esmagador que o obrigaram a cavar tão, mas tão fundo na ciência da aprendizagem. Essa busca obstinada por respostas que o sistema não tinha levou ele a criar de forma simbólica e literal a sua própria escola de super-heróis, para mentes que o sistema tradicional considerava defeituosas. Tudo isso estabelece uma ponte muito direta para quem nos ouve agora. Porque a gente sabe que todos nós temos as nossas próprias versões daquele trabalho sobre o Einstein que foi jogado na lixeira do colégio. Todo mundo tem. Seja aquela sensação sufocante de dar branco durante reuniões importantes de trabalho, ou a incapacidade de reter o que é estudado para uma prova de certificação, ou até mesmo aquele idioma novo que parece uma parede de tijolos impossível de transpor. A nossa análise profunda desses textos hoje sugere que a imensa maioria dessas barreiras não são falhas neurológicas de verdade, não é falta de inteligência genética. Não mesmo. Na grande maioria das vezes são só sistemas operacionais rodando em cima de rótulos instalados por terceiros lá no passado, rótulos que simplesmente nunca foram questionados depois da infância. Ou num cenário bem mais prático de diagnosticar, apenas reflete o fato de que um daqueles 3 M's do modelo está faltando na sua vida. Tem muita vontade e não tem técnica nenhuma. Ou tem uma técnica de estudo impecável, mas sem nenhum propósito emocional real por trás daquilo para sustentar o esforço a longo prazo. Então, para fechar a nossa exploração, fica o desafio para quem nos escuta pensar sobre isso. Se a gente pensar naquela barreira de aprendizado ou de inteligência que costumamos tratar como um defeito de fábrica em nós mesmos, aquela limitação que foi aceita como destino. Ah, eu sou de exatas, não consigo escrever. Ou eu sou muito avoado para aprender violão. Se colocarmos esse obstáculo sob a ótica da neuroplasticidade e do método que analisamos hoje, as perguntas mudam de figura.
Como assim? A barreira persiste porque as táticas de estudo que estão sendo usadas vão contra a natureza visual e espacial do cérebro humano. O fracasso nas tentativas é constante por falta de um propósito genuíno, uma ausência de dopamina atrelada ao objetivo maior. Ou, o que é mais profundo, será que esse limite só existe porque, sei lá, há 20 ou 30 anos alguém com autoridade olhou e rotulou o seu cérebro como inadequado para aquele assunto e a sua mente apenas obedeceu em silêncio durante todo esse tempo para economizar energia metabólica? É a grande questão. Fica a provocação de olhar para os próprios limites sob essa nova lente. O que aconteceria a partir de amanhã se a crença de não ser capaz de aprender algo complexo fosse examinada friamente e finalmente descartada como uma mera falha de software antigo? A chave do gênio da lâmpada sempre esteve no controle humano. A diferença é que, com a meta-aprendizagem, agora fica muito mais claro como formular o pedido correto para liberar desejos infinitos.